Nesta manhã, eu quero declarar em espírito de fé que existem dádivas de Deus preparadas para você, bênçãos que já estão do mundo espiritual e hoje começam a se manifestar na sua vida. Enquanto você ouve esta oração, não está acontecendo apenas um momento bonito de devoção, está acontecendo um movimento no céu a seu respeito. Deus te trouxe aqui porque Ele quer alinhar o teu coração com as promessas dEle, quer lembrar você que não nasceu para viver uma vida de derrota, mas para experimentar vitórias em todas as áreas. Receba neste início de dia um bom dia na presença do Espírito Santo. Que a luz de Cristo ilumine o seu quarto, a sua casa, a sua mente e o seu coração. Minha família de oração, quando nós nos unimos em fé, ainda que cada um esteja em uma cidade diferente, o nosso Deus nos vê como um só corpo, uma só igreja. E as nossas orações juntas ganham uma força sobrenatural. Por isso é tão importante você permanecer até o fim desta oração, porque Deus vai usar cada palavra para tocar em áreas específicas da sua vida. Antes de continuarmos, já consagre este momento a Deus. No seu coração, diga que este dia pertence ao Senhor, que suas decisões, seus pensamentos, seus passos estarão debaixo da direção dele. E se for possível, enquanto ouve, confirme a sua fé com um gesto simples, mas poderoso. Deixe o seu gostei e escreva nos comentários a frase Deus é fiel. Você não está escrevendo apenas para preencher um espaço, você está fazendo uma declaração espiritual. Quando você escreve Deus é fiel, você está dizendo para o céu, para a terra e para o inferno, que acredita que o Senhor honra a sua palavra e que nenhuma mentira do inimigo será maior do que a verdade de Deus. Agora, nesta manhã, eu quero profetizar 7 dádivas sobre a sua vida. 7 vitórias, 7 maravilhas, 7 providências, 7 realizações, 7 bênçãos, 7 conquistas e 7 milagres. Receba pela fé. Imagine como se no mundo espiritual 7 envelopes fossem colocados sobre a mesa da sua vida, cada um carregando algo que você precisa. Um deles toca a sua vida financeira, destravando portas que estavam fechadas. Outro toca a sua família, trazendo reconciliação, diálogo e paz. Outro alcança a sua saúde, trazendo cura no corpo e na alma. Outro toca o seu emocional, curando traumas, medos e inseguranças. Outro alcança a sua vida espiritual, reacendendo o fogo da oração e da intimidade com Deus. Outro se derrama sobre os seus projetos, abrindo caminhos que você nem imaginava. E o último é um milagre que você nem sabe que precisa, mas Deus, que vê todas as coisas, já preparou. O número 7 na Bíblia não é um número qualquer. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, estabelecendo o ciclo perfeito. Em Jericó, o povo de Deus deu 7 voltas em volta da muralha e na 7ª volta a muralha caiu. Na visão do Apocalipse aparecem 7 igrejas, 7 anjos, 7 castiçais, 7 trombetas. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e no 7º mergulho foi completamente curado. Até na multiplicação, 5 pães e 2 peixes se tornam 7 elementos nas mãos de Jesus para alimentar uma multidão inteira. Isso não é coincidência, é um recado espiritual. O 7 aponta para a perfeição, para o completo, para o que Deus termina e sela com a sua mão. Por isso, nesta manhã, peça a Deus que o 7 profético do céu descanse sobre você. Peça que a palavra dele, purificada como prata 7 vezes no fogo, entre agora na sua vida. Senhor, nesta manhã, nós apresentamos esta pessoa que ora, ela acordou, deu play nesta oração, porque acredita que o Senhor ainda fala, que o Senhor ainda abre portas, que o Senhor ainda faz milagres. Pai,
Que as palavras liberadas aqui não sejam apenas frases bonitas, mas sementes vivas caindo em um coração fértil. Enquanto você me ouve, respire fundo e entregue mentalmente tudo que está tirando a sua paz. Coloque diante de Deus seus boletos, seus medos, seus conflitos familiares, essa ansiedade que aparece quando você olha para o futuro. Diga em silêncio: Senhor, eu coloco tudo isso nas tuas mãos. E creia que Ele está ouvindo. Deus não se distrai, Ele não está ocupado demais para você. Nesta manhã, o Espírito Santo está visitando lugares dentro de você que talvez ninguém mais conheça. Agora eu quero orar pela sua mente. Pai, em nome de Jesus, toca na mente desta pessoa. Que todo pensamento de derrota, de fracasso, de escassez, de medo seja quebrado. Que todo bombardeio do inimigo tentando dizer que não vai dar certo, que não vale a pena, que é tarde demais, caia por terra. Derrama sobre esta mente a paz que excede todo entendimento. Que ela comece o dia leve, confiante, com a certeza de que o Senhor já está à frente. Eu oro também pela sua vida emocional. Quantas vezes você já começou o dia com o coração apertado, lembrando de palavras duras que ouviu, de decepções que passou, de portas que se fecharam na sua cara? Nesta manhã, que o Espírito Santo passe como um bálsamo sobre essas feridas. Que Deus cure lembranças, que Deus restaure a sua capacidade de sonhar, que Deus arranque da sua alma o peso de culpas antigas e te dê a certeza do perdão e da nova história que Ele está escrevendo. Eu oro pela sua família. Senhor, visita cada casa representada nesta corrente de oração. Entra na sala, entra na cozinha, entra no quarto, passa pelos corredores invisíveis do coração e trata aquilo que ninguém mais está vendo. Onde há brigas silenciosas, traz diálogo. Onde há distância entre pais e filhos, constrói novas pontes. Onde o casamento está frio, reacende o amor verdadeiro, o respeito, a parceria. Que esta casa seja marcada pelas 7 vitórias do Senhor. Vitória sobre a discórdia, sobre a infidelidade, sobre a falta de diálogo, sobre o vício, sobre a miséria, sobre a enfermidade e sobre todo espírito de confusão. Eu oro pela sua vida financeira. Deus, quantas pessoas acordam já com medo de olhar para o extrato, já pensando nas contas, nos prazos, nos compromissos. Tu és o Deus da provisão. Tu és aquele que multiplicou pães e peixes, que colocou moedas na boca de um peixe, que fez óleo não acabar até que viesse a resposta. Que nesta manhã o Senhor traga sabedoria para organizar, criatividade para empreender, favor diante de pessoas certas, portas abertas em lugares onde parecia não haver oportunidade. Que 7 portas se abram, que 7 novas ideias venham, que 7 provisões diferentes alcancem esta vida. Eu oro pela sua saúde. Senhor, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, onde houver dor, inflamação, cansaço extremo, insônia, desequilíbrio hormonal, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, toca com a tua mão poderosa. Que dentro de 7 dias esta pessoa perceba sinais de melhora, exames sendo transformados, diagnósticos sendo revistos, força voltando ao corpo, ânimo voltando à mente. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, e nós recebemos esta dádiva nesta manhã. Agora, meu Deus, eu oro pela vida espiritual desta pessoa. Quantos já se sentiram em um deserto espiritual, tentando orar e não conseguindo, tentando ler a Bíblia e sentindo tudo pesado? Que esta oração marque um recomeço, que a chama da fé seja reacendida, que haja vontade de estar na presença, prazer em falar contigo, constância na leitura da palavra. Que esta pessoa se torne uma coluna de oração dentro da própria família, que a partir de hoje haja um despertar espiritual, um alinhamento com a vontade perfeita do Senhor. Enquanto tudo isso acontece, eu quero te convidar a assumir um posicionamento.
o 7 de Deus não é apenas uma teoria, é um compromisso. Por isso, durante esta oração da manhã, decida que você não vai se relacionar com Deus de forma superficial. Decida que vai separar um momento todos os dias para orar, outro momento para meditar na palavra, que não vai mais acordar correndo sem sequer agradecer pelo fôlego da vida. Quando você se posiciona, você se torna como um imã que atrai as promessas de Deus. Pense nisso. De um lado está você, do outro lado estão as bênçãos do Senhor. Cada vez que você diz Deus é fiel, cada vez que você compartilha a palavra, cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar mágoa, cada vez que você decide obedecer ao que a Bíblia ensina, é como se você estivesse se aproximando mais desse imã espiritual. Chega uma hora em que a bênção gruda em você e não solta mais. Aonde você vai, a graça vai junto. Aonde você pisa, o favor de Deus te acompanha. Talvez alguém olhe para você e diga que não entende como você ainda está em pé depois de tudo que passou. Nem você mesmo entende como suportou tantas perdas, tantas mudanças, tantas dores. Mas Deus sabe. Ele te sustentou com a mão direita. Ele te levantou nos dias em que ninguém viu as suas lágrimas. Nesta manhã, receba esta verdade dentro de você. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi força própria. Foi Deus te sustentando. Por isso, ao longo deste dia, não deixe as circunstâncias te enganarem. Se alguma coisa sair do jeito que você não esperava, lembre-se que o 7 de Deus está em ação, mesmo quando você não sente nada. Existe um processo acontecendo, assim como Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Talvez você já esteja na terceira, na quarta, na quinta tentativa. Não pare no meio, não desista no 6º passo. Há uma resposta reservada para quem continua. Nesta manhã, consagre seus 7 dias, entregue esta semana inteira nas mãos de Deus. Veja pela fé, cada dia da semana sendo coberto por uma camada de proteção e promessa. Segunda-feira, dia de portas abertas. Terça-feira, dia de boas notícias. Quarta-feira, dia de renovação de forças. Quinta-feira, dia de criatividade e ideias novas. Sexta-feira, dia de colheita e resultados. Sábado, dia de descanso emocional e familiar. Domingo, dia de adoração, gratidão e aliança renovada. 7 dias, 7 oportunidades para Deus surpreender você. E enquanto caminhamos para a parte final desta oração, mantenha o seu coração ligado. Não deixe a distração roubar aquilo que Deus está construindo dentro de você. Se pensamentos de preocupação tentarem voltar, responda com a declaração que já selamos aqui. Deus é fiel. Se o medo quiser te paralisar, lembre-se que aquele que criou o universo em 6 dias continua no controle da sua história. Que nesta manhã o Senhor te vista com a armadura espiritual para enfrentar o dia. Que o capacete da salvação proteja a sua mente. Que a couraça da justiça guarde o seu coração. Que o cinto da verdade mantenha firmes os teus passos. Que os calçados do evangelho da paz te levem a lugares onde você será canal de Deus. Que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do inimigo e que a espada da palavra esteja sempre pronta na sua boca. Permaneça com o coração aberto, porque as dádivas de Deus não estão limitadas a esta oração. Elas vão te acompanhar ao longo do dia. Em cada situação, lembre-se, você está debaixo de 7 vitórias, 7 maravilhas, 7 providências, 7 realizações, 7 bênçãos, 7 conquistas e 7 milagres preparados pelo Senhor. E enquanto você segue ouvindo esta oração, eu quero que você imagine como se o próprio Senhor estivesse sentado à beira da sua cama, olhando nos seus olhos e dizendo que
você não está sozinho neste começo de dia. Ele conhece a sua rotina, sabe os horários, os compromissos, os planos, os medos e até as coisas que você nunca contou a ninguém. Nesta manhã, ele pega tudo isso nas mãos e diz que vai caminhar com você passo a passo. Vamos falar com calma de cada uma dessas 7 dádivas, para que a sua fé se firme nelas. A primeira dádiva é a dádiva das vitórias. Existe vitória que aparece por fora, quando todos veem como uma promoção, um negócio fechado, uma porta aberta, mas existem vitórias que só você e Deus conhecem, como aquela guerra interna que você travou com um pensamento, com um vício, com um comportamento que te prendia. Hoje o Senhor te diz que quer te dar vitórias por fora e por dentro, vitórias em decisões, vitórias em sentimentos, vitórias em escolhas, que ao longo deste dia você perceba pequenas conquistas que só você e o céu saberão, mas que serão sinais claros de que Deus está te fortalecendo. A segunda dádiva é a dádiva das maravilhas, né? Maravilhas são coisas que fogem do comum, há situações que você olha e diz que só Deus poderia ter feito. Talvez você esteja acostumado a se contentar com o básico, com o mínimo, com o que dá para passar. Mas o Senhor é um Deus de maravilhas, de respostas inesperadas, de encontros certos na hora certa, de livramentos que você nem percebe. Quantas vezes você atrasou alguns minutos e sem saber foi livrado de algo na estrada? Quantas vezes uma palavra simples de alguém impediu que você tomasse uma decisão errada? Isso é Deus em detalhes. Que neste dia você desenvolva um olhar atento para enxergar as maravilhas, pequenas e grandes, que Ele já está fazendo. A terceira dádiva é a dádiva das providências. Providência é quando Deus entra onde você não pode mais agir. É quando a porta é fechada pela justiça dos homens, mas Ele se levanta como juiz fiel. É quando a resposta parece demorar, mas Ele está movendo peças que você nem imagina. Talvez exista um processo parado, uma pendência travada, um documento, um exame, uma negociação que parece não andar. Apresente isso agora ao Senhor. Diga em pensamento o nome dessa situação e peça: Pai, entra com providência. A providência de Deus não tem prazo humano, mas tem hora perfeita. Confie que Ele está mexendo em coisas que você não vê. A quarta dádiva é a dádiva das realizações. Deus não te criou para viver apenas sonhando e nunca realizando. Ele te deu capacidade, inteligência, criatividade e força. Existem projetos que Ele mesmo colocou no seu coração e que o inimigo tenta enterrar com desculpas, medos, comparações. Nesta manhã, o Senhor acende de novo dentro de você o desejo de realizar, de escrever o livro, de abrir a empresa, de terminar o curso, de organizar as finanças, de restaurar um relacionamento, de cuidar da saúde. Peça a Ele direção para o próximo passo. Realização não acontece de uma vez só. Ela é construída de escolha em escolha. E Deus quer ser o autor e o sustentador de cada etapa. A quinta dádiva é a dádiva das bênçãos. Existem bênçãos que são visíveis, como uma cura, um emprego, um livramento, mas existem bênçãos invisíveis que sustentam a sua caminhada todos os dias. O simples fato de acordar, respirar, ter um teto, ter alguém para quem mandar uma mensagem, tudo isso já é bênção. Quando você aprende a reconhecer essas bênçãos, o seu coração muda de frequência. Em vez de começar o dia reclamando, você começa agradecendo. E a gratidão abre portas espirituais. Nesta manhã, ainda que pareça difícil, force a sua boca a agradecer.
Agradeça pelo que já tem, pelo que já viveu, pelo que Deus já te tirou, pelo que Ele ainda vai fazer. Bênção atrai bênção quando o coração é grato. A sexta dádiva é a dádiva das conquistas. Conquista fala de território, de avanço, de novos lugares. Existem áreas onde você ficou estacionado por medo de sair da zona de conforto. Existem conversas que você foi adiando, decisões que você foi empurrando com a barriga. Mas o Senhor te chama para conquistar. Conquistar uma vida espiritual mais profunda, conquistar disciplina, conquistar hábitos saudáveis, conquistar domínio próprio sobre impulsos que te atrapalham, conquistar novos níveis na vida profissional. Nesta manhã, peça a Deus coragem para avançar. Que cada passo que você der hoje, por menor que pareça, faça parte dessa conquista. A sétima dádiva é a dádiva dos milagres. Milagre é quando Deus rompe completamente a lógica humana. É quando não há mais explicação, quando não tem cálculo, contato, influência ou força humana que consiga justificar. Talvez você tenha uma área assim onde tudo que dava para fazer já foi feito, onde o médico disse que não tem o que fazer, onde a porta foi declarada fechada, onde o contrato foi dado como perdido, onde o coração foi considerado irrecuperável. É nesse lugar que o milagre gosta de nascer. Não porque Deus precise do impossível para agir, mas porque no impossível ninguém rouba a glória dele. Nesta manhã, apresente a ele o seu impossível e diga: Senhor, eu ainda creio em milagre. Agora, enquanto você está aí, talvez arrumando a casa, se preparando para o trabalho ou simplesmente sentado em silêncio, eu quero orar mais uma vez pela sua mente para que essas 7 dádivas não sejam apenas uma lista bonita, mas uma verdade internalizada. Pai, em nome de Jesus, sela no coração desta pessoa cada uma dessas palavras. Que ao longo do dia, quando o cansaço vier, ela se lembre das vitórias preparadas. Quando a luta apertar, que ela se lembre das maravilhas. Quando parecer que nada anda, que ela se lembre da providência. Quando o desânimo bater, que ela se lembre das realizações. Quando a ingratidão quiser dominar, que ela se lembre das bênçãos. Quando o medo do futuro vier, que ela se lembre das conquistas. E quando o impossível gritar, que ela se lembre dos milagres. Eu quero também orar por aqueles que estão começando este dia sentindo um peso espiritual, como se algo estivesse travando tudo. Às vezes não é apenas cansaço físico, é uma opressão, um desânimo que não faz sentido. Pai, em nome de Jesus, que toda opressão espiritual seja quebrada agora. Que qualquer seta de desânimo enviada durante a noite seja anulada pela luz da tua presença, que esta pessoa sinta de forma real a diferença entre acordar sozinha e acordar debaixo de oração. Que o ambiente mude, que a atmosfera da casa mude, que a paz que vem do Senhor invada cada canto. Talvez você esteja pensando que já ouviu palavras parecidas outras vezes e nada parece ter mudado. O inimigo usa isso para tentar convencer você de que orar não adianta, de que ouvir a palavra é perda de tempo. Mas o que ele não conta é que cada oração feita, cada vez que você se volta para Deus, é como uma gota de água caindo na rocha. Uma gota não parece fazer diferença, 2 ainda parecem pouco. Mas depois de muitas gotas, a rocha começa a ser moldada. Assim é com o seu coração, com a sua realidade. Deus está trabalhando de forma contínua, mesmo quando você não percebe. Nesta manhã, decida não olhar apenas para o que ainda não mudou. Comece a perceber o que já mudou. Aquela angústia que era diária e agora aparece com menos força. Aquele hábito ruim que você já não pratica como antes.
aquela forma de falar que está mais controlada, aquela ansiedade que diminuiu um pouco, são sinais de que o Senhor está agindo. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completar. Eu quero que você visualize agora, pela fé, o seu dia sendo coberto pela mão de Deus. Veja o seu caminho para o trabalho protegido, cada encontro, cada reunião, cada conversa. Veja Deus indo à sua frente em cada lugar onde você colocar a planta dos pés. Se você vai ficar em casa, veja Deus entrando em cada cômodo. Às vezes a maior batalha não está lá fora, está dentro de casa, nas palavras, nos comportamentos repetidos, nas lembranças. Peça ao Espírito Santo que seja o convidado de honra dentro do seu lar. Se houver crianças na sua casa, apresente-as ao Senhor nesta manhã. Peça que os passos delas sejam guiados, que as amizades sejam saudáveis, que os professores sejam instrumentos de bem, que qualquer plano do inimigo contra a mente delas seja desfeito. Se você tem filhos adultos, mesmo que já não morem mais com você, coloque o nome deles diante de Deus agora. O Senhor alcança onde você não pode mais alcançar. A oração atravessa distância, cidade, estado, país. Nada limita o alcance da graça. Se você é casado, consagre o seu casamento. Se é solteiro, consagre a sua vida sentimental. Peça a Deus que te dê sabedoria nas escolhas, que te livre de relacionamentos que só trariam dor, atraso e confusão. Que Ele te conduza a um relacionamento que some fé, respeito, apoio, parceria. Se você está em um relacionamento que está passando por tempestades, peça a Deus discernimento para saber o que é para ser reconstruído e o que é para ser deixado para trás. Ele conhece o futuro que você não consegue ver. Nesta manhã, eu também quero interceder por aqueles que se sentem parados no tempo. Você olha para trás e tem a sensação de que os anos passaram rápido e que você ficou preso em ciclos. Começa projetos e não termina, faz promessas a si mesmo que não cumpre, vive tentando se organizar, mas sempre volta ao mesmo ponto. Que essa sensação de atraso seja quebrada agora. Peça ao Senhor um espírito de constância, de disciplina, de foco. O mesmo Deus que te dá promessas quer te ensinar a construir um caminho até elas. Lembre-se de que vitória não é apenas um momento, é um estilo de vida alinhado com os princípios de Deus. Uma pessoa que mente, que engana, que pisa nos outros para subir, pode até parecer que está vencendo por um tempo, mas está construindo a própria queda. Vitória verdadeira é aquela que vem com paz, com consciência limpa, com a certeza de que você está andando no propósito mesmo quando ninguém está vendo. Nesta manhã, peça ao Senhor integridade, que Ele te ajude a ser a mesma pessoa quando está sozinho e quando está em público. Pense também na sua rotina espiritual. Talvez você esteja dando este minuto para ouvir esta oração, mas fora isso, se sente apagado na fé. Use este momento como um recomeço. Estabeleça metas simples, separar alguns minutos por dia para ler um salmo, um evangelho, falar com Deus de forma sincera. Você não precisa saber orar com palavras bonitas. O que o céu escuta é coração verdadeiro. Diga a Deus exatamente como você se sente, sem máscaras. Ele não se assusta com a sua sinceridade. Ele se aproxima. Enquanto falamos sobre isso, eu quero declarar que o espírito de derrota, que diz que você não consegue manter nada, começa a perder força. Você não é definido pelos fracassos do passado. Você é definido por aquilo que Deus diz a seu respeito. E Ele diz que você é filho, que você é amado, que você é perdoado, que você foi escolhido.
O inimigo sussurra que você não vai conseguir, mas a voz de Deus declara que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nesta manhã, escolha qual voz você vai acreditar. E conforme o tempo desta oração vai passando, deixe a ansiedade ir dissolvendo. Você não precisa sair correndo para resolver tudo em um único dia. Faça o que está ao seu alcance hoje, com excelência, e entregue o resto nas mãos de Deus. Ele já está no seu amanhã. Ele vê as situações que ainda nem chegaram até você. Quando você descansa no cuidado dele, o dia deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade de ver a mão de Deus em detalhes. Permaneça aí, porque ainda vamos aprofundar mais nessas promessas. Há mais coisas que o Espírito Santo quer ministrar enquanto você caminha com ele neste começo de dia. E agora, enquanto você continua aqui comigo, deixa o seu coração bem aberto para receber o que o Espírito Santo ainda quer derramar nesta manhã. Você não está ouvindo essa oração por acaso, existe um propósito em cada palavra que chega até você. O céu se move quando um filho ou uma filha decide consagrar o dia a Deus logo nas primeiras horas. E é isso que está acontecendo agora. Você está dizendo com a sua atitude que não quer caminhar sozinho, que precisa da direção e da presença do Senhor em tudo o que fizer hoje. Eu quero orar especificamente por aquilo que mais pesa no seu peito. Talvez seja uma preocupação financeira, talvez seja uma luta na família, talvez seja uma questão na saúde, talvez seja algo dentro da sua mente, uma ansiedade, um medo, uma culpa que insiste em voltar. Coloque isso agora diante de Deus. Você pode falar em voz baixa, pode falar apenas em pensamento, mas apresente aos pés do Senhor aquilo que você não consegue mais carregar sozinho. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora cada preocupação, cada lágrima, cada causa que esta pessoa traz em segredo. Que as 7 dádivas que declaramos nesta manhã alcancem exatamente esses pontos de dor. Onde existe aperto, que venha a vitória. Onde existe confusão, que venham as maravilhas. Onde parece travado, que venha a providência. Onde há frustração, que venham as realizações. Onde existe falta, que venham as bênçãos. Onde a pessoa se sente paralisada, que venham as conquistas. E onde o homem já disse que não tem mais solução, que venham os milagres. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor alinhe a mente desta pessoa com os teus pensamentos. Quantas vezes o inimigo tenta lançar setas de comparação, fazendo ela acreditar que está atrasada, que não é capaz, que não é digna, que todo mundo consegue menos ela. Que nesta manhã essas mentiras sejam desmascaradas. O Senhor não vê como o mundo vê. O Senhor olha para o coração, olha para a intenção, olha para a história, vê as batalhas que ninguém sabe. E é por isso que o Senhor escolhe, cura, restaura, levanta e surpreende. Que esta pessoa sinta hoje que não é descartável, não é esquecida, não é invisível. Ela é vista, amada e escolhida por ti. E eu oro também por aqueles que estão cansados de recomeços. Pessoas que disseram para si mesmas que não vão tentar mais, que não vão acreditar mais, que não vão se abrir mais. O teu Espírito nesta manhã alcança esse coração endurecido pela dor e pelo cansaço e começa a amolecer de novo. Dá a esta pessoa coragem para acreditar mais uma vez, que ela entenda que não é o fracasso que define a identidade, mas sim o teu amor, que toda marca de derrota seja substituída pela marca da graça. Senhor, visita agora as casas representadas nesta oração. Entra nos lares onde existe silêncio pesado, onde quase não existe mais diálogo, onde cada um dorme em um cômodo e quase não se olha nos olhos. Sopra paz.
que as 7 dádivas alcancem também a atmosfera dos ambientes, que discussões sejam substituídas por conversas, que gritos sejam substituídos por abraços, que acusações sejam substituídas por pedidos de perdão. Que esta casa seja conhecida nos céus como um lugar onde o Senhor tem liberdade para agir. Eu oro também por cada pessoa que vai sair de casa hoje para trabalhar, estudar, resolver algo importante. Coloca um anjo à direita, um anjo à esquerda, um anjo à frente e um anjo atrás. Livra de acidentes, de surpresas ruins, de palavras injustas, de armadilhas preparadas, que toda seta do inimigo lançada contra esta vida caia por terra antes mesmo de chegar. Que aonde esta pessoa colocar o pé hoje, ela seja canal de luz, canal de paz, canal de diferença, que o ambiente se torne mais leve só pela presença dela, porque o teu espírito está com ela. Se você tem um sonho que parece grande demais para a sua realidade, apresente esse sonho agora a Deus. Pode ser comprar a casa própria, quitar uma dívida antiga, restaurar um casamento, engravidar, abrir um negócio, passar em uma prova, mudar de área, sair de um vício. Nada é grande demais para o Deus que você serve. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor coloque ordem nos sonhos desta pessoa. Que aquilo que vem de ti seja fortalecido e aquilo que é apenas impulsivo seja acalmado. Abre portas que ninguém pode fechar, fecha portas que iam roubá-la do propósito e dá sinais concretos durante estes próximos dias de que o Senhor está conduzindo cada passo. E agora, mais uma vez, eu declaro sobre a sua vida o 7 profético de Deus. Declaro 7 vitórias, 7 maravilhas, 7 providências, 7 realizações, 7 bênçãos, 7 conquistas e 7 milagres espalhados pelos próximos dias, semanas e meses. Que ao olhar para trás, você perceba que esse tempo se tornou um marco, um antes e um depois na sua história com Deus. Que essa oração da manhã seja um divisor de água na sua rotina, no seu nível de fé, na forma como você enxerga a si mesmo e as promessas do Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração, se puder, e receba esta oração final. Pai amado, consagro este coração ao Senhor. Que hoje ele seja guardado de mágoas, de ressentimentos, de gatilhos do passado. Que esta mente seja guardada dos pensamentos de derrota, de autossabotagem, de culpa exagerada. Que os olhos sejam guardados de tudo aquilo que rouba a pureza e a fé. Que os ouvidos sejam guardados de conversas que só afastam da tua presença. Que a boca seja guardada de palavras que ferem, humilham, amaldiçoam. Que as mãos sejam instrumentos de trabalho, de cuidado, de ajuda. Que os pés sejam guiados para caminhos retos, livres de ciladas. Eu entrego esta vida nas tuas mãos e declaro que este dia está selado pelo sangue de Jesus. Agora, juntos, nós oramos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu a presença de Deus, confirme isso em fé. Assim que terminar, escreve aqui nos comentários em uma frase de declaração espiritual: eu tomo posse das 7 bênçãos de Deus sobre a minha vida. Quando você escreve essa frase, você está trazendo para o mundo físico aquilo que o céu já está liberando espiritualmente sobre você. É como um ato profético, um posicionamento, então já se prepara para deixar registrado nos comentários
essa é da frase de fé. Também te peço que não saia sem deixar o seu gostei. Isso parece algo simples, mas é muito importante. Quando você aperta em gostei, você está mostrando para a plataforma que este conteúdo te faz bem e que pode alcançar outras pessoas que estão precisando de uma palavra como essa. Talvez o que você ouviu hoje seja a resposta de oração de alguém que ainda nem sabe que vai encontrar esta oração. O seu gostei ajuda essa palavra a chegar mais longe. Se você ainda não faz parte dessa família de oração, aproveita este momento da manhã e se inscreve agora. Ativa as notificações para ser avisado sempre que uma nova oração for ao ar. Aqui é um lugar de perseverança na fé, de palavra todos os dias, de oração pela manhã, pela noite, de propósito espiritual. Você não está sozinho, existe uma multidão orando junto com você. E quanto mais unidos estivermos, mais forte será essa corrente de intercessão. Quando terminar esta oração, compartilhe com pelo menos 7 pessoas, envie no grupo da família, para aquele amigo que está desanimado, para aquela pessoa que você sabe que anda batalhando com ansiedade, insônia, luta na área financeira, na área emocional. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para levantar alguém hoje. Às vezes, uma oração enviada no momento certo impede uma decisão errada, consola um coração, renova uma esperança. Então tenha essa atitude de fé. Seja canal de bênção. E antes de sair, lembra de olhar a descrição deste vídeo. Lá embaixo eu deixo sempre orientações importantes, propósitos especiais, links de apoio espiritual, orações complementares para você ouvir ao longo do dia e muitas vezes uma direção específica para você seguir durante a semana. Leia com calma, porque ali também é uma extensão desta oração. É uma forma de você continuar conectado com aquilo que Deus começou a ministrar aqui. Guarde no coração esta verdade para carregar ao longo de todo o dia. Você não acordou por acaso, você não está ouvindo esta oração por acaso e você não vai caminhar sozinho. As 7 dádivas de Deus estão liberadas sobre você. Quando o medo vier, lembre-se disso. Quando o cansaço bater, lembre-se disso. Quando a voz da dúvida tentar te parar, lembre-se disso. Declare em voz baixa, se for preciso, no trabalho, em casa, na rua, onde estiver, diga em fé: Deus é fiel. As 7 bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida hoje. Que o Senhor te cubra com a paz que excede todo o entendimento, te dê um dia cheio de direção, oportunidades e livramentos, que aquilo que era peso se torne testemunho, que aquilo que era choro se torne sorriso, que aquilo que era deserto se torne caminho, que aquilo que era porta fechada se torne experiência com o Deus que abre o impossível. Fica firme, segue em fé e volta depois para contar o que Deus fez. Eu sigo orando por você e pela sua casa. Deus te abençoe grandemente nesta manhã, em nome de Jesus.